Olá galera do Open Dev, UFCG, eu sou Lucas de Faria e eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre prototipagem e sobre como transformar a pesquisa de vocês, uma pesquisa referenciada, em pesquisa aplicada e um pouco sobre captação de recursos, né, onde a gente consegue captar uma parte do recurso, transformar essas pesquisas em resultados práticos, né, em prototipagem, em MVPs, né, como a gente conhece na área. Então, um rápido histórico, né? Eu me chamo Lucas Felipe Farias e meu pseudônimo artístico, né, Lucas de Faria. Eu venho lá da Zona Leste, daqui de Campina Grande, né, do Monte Castelo. Cheguei a cursar Ciência da Computação, mas saí e fui lá para o Instituto Federal, onde eu concluí o curso de Tecnologia de Construção de Edifícios. Cheguei a cursar telemática também por 4 períodos, mas aí passei no mestrado e resolvi já seguir carreira na área, né? Então, minha área já é uma área relacionada com tecnologia, a gente já trabalha diariamente com essa parte da tecnologia, né? E principalmente no mestrado que eu faço, eu estudo o mestrado do Profinit, né, que a gente conhece, que é o Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologias para a Inovação. E é exatamente sobre isso que eu vou falar um pouquinho com vocês aqui hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre inovação, eu vou falar um pouquinho sobre prototipagem e um pouquinho da minha própria história, né, e como foi que eu consegui prototipar os meus projetos. Eu tenho um irmão que estuda arte e mídia na UFCG e em 2018 eu estava prestes a me formar no curso de Tecnologia de Construção e eu já tinha esse contato com audiovisual, com cinema, porque eu já trabalhei com TV, trabalhei produzindo artistas, né, produzindo projetos artísticos também, culturais, então eu já tinha essa afinidade com a área do cinema. Em 2018, a gente foi convidado a fazer um filme numa comunidade quilombola, que era José Faustino, Memória Viva do Quilombo Cavalhada. No caso, o filme acabou se tornando, né, esse filme. A gente foi pro quilombo, gravou essas imagens, mas a gente tinha um desafio. Como é que a gente transforma esse filme, ou como é que esse filme transforma essa comunidade, né, uma comunidade quilombola? E aí surgiu a primeira ideia, uma ideia de startup, que foi a Muda Mundo, que é essa empresa que eu desenvolvi com meu irmão, né? E a Muda Mundo, ela traz o cinema de um jeito diferente. Então eu vou navegar aqui agora, vocês vão acompanhar aí comigo na tela. Então, esse site que vocês estão vendo agora é o site da Muda Mundo, ele foi o nosso primeiro protótipo, né? E como surgiu a Muda Mundo e por que surgiu a Muda Mundo? A gente estava para visitar seu José Faustino, que é esse senhor, a gente não conhecia ele, né? Fomos chamados para fazer uma expedição numa comunidade quilombola, convidados por Tânia Andrade. Na época ela era pró-reitora de Extensão e Cultura do IFPB. Ela nos convidou para fazer essa expedição nessa comunidade, gravar esse filme. A gente fez a gravação desse filme, só que depois a gente ficou pensando, como é que a gente garante trabalho e renda para as pessoas que produziram o filme e como é que a gente garante que o projeto não acaba depois que o filme acaba, né? Então veio a Muda Mundo, que é essa nossa plataforma, tá? O filme da gente foi um filme premiado, né? Ele está sendo exibido no Ceará atualmente, no Cine Sesc do Ceará. E vou continuar rolando aqui para mostrar para vocês a plataforma, né? Outros programas originais, outros documentários originais. E aí a gente está em processo de implementação, né? Como eu havia dito antes, trata-se de uma ideia de startup. E qual é necessariamente o problema que ela resolve? Bom, a gente aqui está trabalhando com cultura digital e está trabalhando com produto digital também. Então, o que é que acontece? É um produto cultural, especificamente um filme. Mas aqui da interação, a gente está falando de uma interação digital. Então, além do filme, que já está lançado, a gente está em fase de implementar no nosso site, a possibilidade da pessoa adquirir ou comprar a versão estendida do filme e essa renda ser transferida para a comunidade quilombola, né? Trata-se de um estudo
um estudo aplicado, isso é uma pesquisa aplicada, porque a gente interage, né, a pesquisa e a extensão interagem para que a gente consiga, de fato, afetar uma comunidade, afetar uma unidade territorial de vivência. A gente está vivenciando um processo onde a gente tem uma comunidade, um problema e pesquisadores que precisam resolver esse problema. Agora a gente tem um determinado entrave. As universidades, elas estão habituadas a fazer a pesquisa referenciada, a pesquisa teórica. E dentro do aspecto da pesquisa teórica, a gente não tem muitas possibilidades de partir para a inovação, vamos dizer assim, porque a gente está fazendo uma pesquisa referenciada. Os institutos federais do Brasil, eles têm outra dinâmica. Nos institutos federais, a gente está habituado a fazer a pesquisa aplicada. E a pesquisa aplicada, ela surge muito da demanda da sociedade. Então, se a sociedade tem uma demanda e o Instituto Federal tem os pesquisadores que sabem resolver essa demanda, daí que surgem as pesquisas. E por que eu estou falando das pesquisas aplicadas? Porque é justamente de uma pesquisa dessa que surgem respostas de solução, propostas de solução. E quando a gente tem uma proposta muito inovadora, ou uma ideia muito boa, ou consegue desenvolver um conjunto de processos que resolvem determinado problema ou determinada dor da sociedade, a gente precisa entender que essa ideia, ou esse conceito, ou esses processos, ele tem um valor financeiro, porque ele tem valor intelectual. Como eu havia dito a vocês, o meu mestrado é em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação. E é exatamente sobre propriedades intelectuais que a gente vai começar a lidar aqui. Eu mostrei um pouco da prototipagem de um primeiro site, tá? Mas a gente vai começar agora a falar de propriedade intelectual. Bom, já que é de propriedade intelectual que a gente vai falar, a gente precisa entender quais são as principais propriedades intelectuais que a gente consegue proteger no Brasil, tá? Isso aqui é muito interessante se você é um estudante que está no 5º período, 6º período, 7º período. É importante você entender esses passos ou essas questões, porque nós, estudantes do Instituto Federal da Paraíba, da Universidade Federal da Paraíba, dos cursos de tecnologia, dos cursos de engenharia, a gente precisa avançar nos conceitos e no entendimento dos conceitos da inovação e da proteção da propriedade intelectual e industrial, para que a gente possa gerar um pouco mais de atos ou atividades inventivas no Brasil. Porque muitas vezes a parte da renda, ou parte da economia de um país, ela vem do valor agregado que é encontrado nos serviços, né? ou no valor sentimental que as pessoas têm por uma marca, por um produto. Então, sem mais delongas, né? Vamos dar continuidade. Eu vou abrir aqui o site do INPI. O que é o INPI? É o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Vou colocar aí na tela para vocês acompanharem, tá? Estou navegando aqui no site do INPI, vocês estão acompanhando comigo, certo? E a gente tem aqui quais são as propriedades intelectuais que a gente pode proteger no Brasil. Só para vocês saberem, esses protocolos, ou essa lei da propriedade intelectual, a lei do direito autoral, né, mas mais especificamente da propriedade industrial, isso vem de protocolos internacionais. E o Brasil, ele é signatário desses protocolos. Então, quando você entra com um pedido de proteção, ele vale para o nosso território nacional. Mas pelo fato do Brasil ser um país signatário dos tratados internacionais, a gente pode solicitar também patentes ou registros ou alguma proteção dentro das propriedades intelectuais no país destino onde a gente quer comercializar, onde a gente quer trabalhar alguma temática ou alguma tecnologia com exclusividade. Então, vamos pensar aqui as propriedades intelectuais que a gente pode proteger aqui no Brasil. A gente pode proteger as marcas, a gente pode
solicitar patentes, né? No Brasil a gente tem duas modalidades, que é a patente de invenção e o modelo de utilidade. A gente entende a invenção é aquilo que tem ato inventivo, é aquilo que acaba, vamos dizer assim, do 0 ao 1, né? Sai do zero e vai para algum lugar. Você inventa uma coisa, você tem um ato inventivo ali. Quando a gente fala de modelo de utilidade, a gente não tem um ato inventivo propriamente dito. A gente pode ter um processo de incremento numa ferramenta que já existe ou num produto que já existe, né? Então, a gente, ao fazer um incremento, a gente trata de modelo de utilidade. Essa terminologia e esse tipo de proteção, ele é mais comum, ele existe no Brasil, mas existem países signatários, né, países de fora, que não tratam desse tipo de proteção, de modelos de utilidade, são só patentes de invenção. A gente tem a proteção de desenho industrial, a gente tem a proteção das indicações geográficas, programas de computador, topografia de circuito integrado e contratos de tecnologia, de transferência de tecnologia, né? Desenhos industriais, eu acredito que vocês, principalmente da turma de computação, das turmas de design industrial principalmente, estão bem familiarizados com esse conceito. Indicações geográficas, eu vou tentar resumir só para vocês captarem o que é. Quando a gente diz assim, vou tomar um espumante, geralmente a gente fala espumante, né? Mas as pessoas conhecem por champanhe. O nome do local, que é Champagne, que é um local, acabou se tornando popular para um produto. E isso é uma indicação geográfica, né? É uma região lá do país, vamos descobrir onde é. Champagne. Lugar. Vou procurar assim, lugar. Aí, é uma província. Bom, se tá na Wikipédia, né? Então é verdade. Como vocês podem ver, né? Essa província, que é uma província na França, chamada de Champagne, é o local de onde surgiram essas bebidas. E essa indicação geográfica passou a caracterizar o produto. Vocês estão acompanhando como aquela ideia, parece até figura de linguagem no português, quando a marca substitui o produto ou o tipo do produto. Aqui é mais ou menos isso, mas não necessariamente substitui, vocês entenderam. É um atestado de que aquela terra, ou aquele lugar, ou aquela província produz aquele produto com determinada qualidade. E agora que vocês estão familiarizados com alguns dos conceitos, as questões da proteção da propriedade intelectual, vou mostrar mais um MVP para vocês, né? Mais uma prototipagem, né, que a gente fez, que foi a do Lab Sound. Então, inicialmente eu tinha sido chamado para falar só do Lab Sound, só que eu achei que para falar do Lab Sound a gente precisava trazer toda essa questão da propriedade, do direito industrial, né, da propriedade da marca, o que é uma marca, por que as pessoas pedem exclusividade, também a gente vai tratar agora. Então, vamos lá. Então, o que é o Lab Sound? O Lab Sound é outra startup, é uma startup também que a gente desenvolveu no Instituto Federal, com a orientação da professora Iana Daia. Na equipe tem pessoas belíssimas como Bianca, Bia, e a gente continua fazendo esse trabalho, porque a gente tem duas prototipagens ou duas coisas acontecendo. A gente está prototipando o que seria ou o que será em pouco tempo, em pouco menos de um mês, a empresa Júnior, a primeira empresa Júnior daqui do campus Campina Grande, que vai trabalhar com a temática de música, distribuição de streaming, mas também que vai tratar de inovação e gestão de inovação e gestão da propriedade intelectual em alguns aspectos. Porque a gente precisa, né, falar disso. A gente não pode mais achar que a gente pode trabalhar ideias ou trabalhar propostas de solução e simplesmente não proteger essas ideias, não proteger com uma patente, não proteger com um registro. Então, fica essa dica, principalmente para as turmas que estão no processo ainda, né, do curso.
fica a dica para que entenda-se que existem órgãos, que existem instituições que deliberam, que legislam e que determinam como a gente faz essa proteção e como a gente explora isso comercialmente. E como a gente está falando aqui de startups, de empresas que solucionam gargalos para determinados nichos, a gente precisa entender que nossas ideias serão copiadas. Nossos projetos, nossos protótipos, eles serão copiados. O que a gente faz não é nada novo, né? Também é uma cópia do que alguém já fez um dia. Então, quando a gente fala, mas se o que a gente faz nada é novo, e se tudo é cópia, ou se a gente vai ser copiado, por que fazer, né? O que é? Porque o que me motiva a fazer? Gente, o que motiva a se fazer isso é o mercado, é o comércio, né? Uma marca, uma patente, ele é em si um ativo de propriedade intelectual. Ele é um ativo de valor, né? Em outras palavras, a marca, ela vale tanto quanto o produto ou o serviço que faz a marca. Um exemplo, a gente tem a Coca-Cola, né? A Coca-Cola é sempre um exemplo para questões de marca. A marca da Coca-Cola, ela já é maior do que a própria indústria, o próprio valor da indústria da Coca-Cola, o valor da marca. Por quê? Porque há mais de 100 anos as pessoas associam a bebida a essas coisas que ela vende, né? Que é uma tradição familiar, que se toma no domingo, que se toma no almoço, que é bom com tudo. Então, essa tradição, isso acaba gerando uma memória nas pessoas e até uma certa memória afetiva para com produtos. E quem é responsável por gerar esse tipo de sentimento, quando a gente está falando de mercado, quando a gente está falando de hack, quando a gente está falando de cliente, de escalonamento, é a marca. A marca é a responsável por gerar esse primeiro processo de identidade entre o cliente e a pessoa. Estou entrando em outros conceitos, o cliente e o produto, perdão. Estou citando essas coisas, falando essas coisas para trazer um pouco mais de conceituações aqui, né, para vocês. Então, o LabSound Distribution é mais uma startup, né? E o que é que ela faz? Ela coloca os artistas na Vevo, no Spotify, faz o registro do nome artístico como marca, faz o registro de música e de letra, impulsiona a música no Spotify ou em outras plataformas. E esse é o nosso MVP, ele foi financiado, como vocês podem ver, pela própria Pró-Reitoria de Extensão e Cultura do Instituto Federal. A gente vai entrar em prototipagem agora na nossa terceira parte, tá, galera? Só um momentinho que a gente vai chegar lá e principalmente não só prototipagem, mas financiamento para prototipagem. Esse projeto ele foi financiado pelo próprio Instituto Federal. Então, a gente se submeteu a uma maratona de inovação, que foi a maratona de empreendedorismo e inovação dos institutos federais. O projeto ele ficou em 4º lugar geral. Com isso, a gente recebeu uma taxa. Essa taxa foi no valor de R$10.000. E com esse valor, a gente conseguiu prototipar, né? Não só essa página, a gente tem uma página antiga também. A gente também tem, dentro do nosso próprio sistema, como vocês podem ver aí, a gente tem também, dentro do sistema, né, só para colaboradores, o acesso a uma página onde as pessoas fazem a formação, estudam, assistem às formações. Mas a gente não deixou de trabalhar o LabSound, empresa júnior, para que a gente possa ensinar outros alunos. Bom, gente, então para a gente encaminhar nossa formação, eu espero que vocês tenham gostado bastante. A gente começou falando sobre pesquisa referenciada, pesquisa aplicada, chegou na parte de como transformar uma pesquisa no protótipo, né? E para chegar nesse entrave aqui, a gente precisa registrar nossas ideias, precisa proteger nossas ideias, proteger nossos inventos,
né? Ideia não tem proteção, é o invento, né? A gente precisa proteger nossas invenções, nossos conceitos, as nossas marcas. Então, depois que a gente faz isso, depois que a gente cria uma proteção, que a gente é reconhecido por ser o autor de um determinado trabalho, por implementar determinada política ou determinada solução, então a gente vai para financiamento, né? Que é a parte onde a gente já tem, vamos dizer assim, o MVP pronto e a gente precisa testar. Então, e aí? Como é que as pessoas vão utilizar a nossa plataforma? Como é que elas vão utilizar essa tecnologia que foi desenvolvida? Então eu vou falar rapidamente aqui, não é minha área, tá? Financiamentos, não é a minha área no sentido de eu não sou um profissional dessa área, né? Agora eu leio muito edital, de vez em quando sou chamado a contribuir também na escrita, participo de muitos editais. Então, justamente por isso, vou ajudar vocês apenas a mostrar para vocês que existe. Porque depois desse passo, é com vocês encontrar quem são essas agências de fomento, buscar e principalmente, como eu disse, saber que existe. Porque muitas vezes a gente termina o curso, né, vai para o mercado de trabalho e não sabe que existe uma empresa ali ou existe uma agência de fomento que poderia estar fomentando as nossas ideias, nossas empresas, nossos desenvolvimentos, né? Então, antes de mais nada, eu queria falar da Embrapi, que é a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. Vocês podem acompanhar aí na minha tela, né? Eu tô como a sua empresa faz a parceria com a Embrapi. Aqui está explicando tudo, ó. Vocês podem ver. Especificamente sobre a Embrapi, vou falar rapidamente como funciona. A Embrapi entra com um terço de recurso, o Sebrae e o Senai entra com outro terço, a empresa, né, que quer financiar o projeto entra com mais um terço, como se fosse garantia. Então, a grosso modo, estou só dando exemplos, tá, galera? Se é um projeto de 90 mil que você vai tentar financiar o seu MVP, a sua empresa tem que entrar com 30 mil, a Embrapi vai entrar com 30 mil e os Sebrae, as unidades Senais, né, Sebrais, vão entrar com mais 30 mil. Isso é só um exemplo, a título de exemplo, mas para mostrar para vocês onde é que nós e vocês, futuros pesquisadores formados em ciência da computação, formados em engenharia, onde é que a gente vai buscar os financiamentos para a implementação das nossas tecnologias, tá? A gente tem também o FINEP, que é a empresa pública, né, do Ministério da Ciência e Tecnologia, né, e Comunicações. O FINEP, né, ela tem linhas de edital que são para pequenas e médias, pequenas e médias empresas. Então, e inclusive tem programas voltados a startups e a empresas de solução tecnológica, né? A gente tem o Banco do Nordeste, que ele tem o FNE Startup, que é um fundo voltado apenas para startups, né? E por último, mas não menos importante, e eu guardei por final por isso, é o Prozas, tá? Porque eu deixei o Prozas por fim. O Prozas é uma plataforma que tem todos os editais do Brasil. Basta você aprender a filtrar. Então, o Prozas ele é o nosso amigo inseparável, né? Para quem gosta de ler edital, para quem gosta de mandar proposta, de trabalhar com projeto e gosta de conseguir os financiamentos, os patrocínios, né? De ser essa pessoa que vai atrás, manda propostas de captação de patrocínio e recebe esse feedback. No Prozas, a gente vai ter um conjunto de editais que são muito mais voltados à cultura, né? Eles são muito mais voltados a editais de arte e cultura. Mas a gente também encontra editais de fomento, editais de fomento para grupos comunitários, editais de fomento para implementações tecnológicas. E por que isso é importante? Por que dizer isso a vocês é importante? Os editais que são para grupos comunitários, muitas vezes precisa de um profissional como nós, pessoas formadas na área de tecnologia, na área de computação, na área de gestão, mas pessoas que têm essa capacidade de elaborar propostas de projeto para serem captados ou não, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um edital de uma comunidade quilombola e você tem uma tecnologia
de comunicação que você desenvolveu para ser utilizada, você ainda não sabe por quem. Se você acha que a sua tecnologia facilita a vida das pessoas dessa comunidade, então a gente tem um casamento, né? A gente tem a comunidade que tem o problema, o pesquisador com a instituição que tem a solução, e aí vem um fomento justamente para possibilitar essa transformação, que é uma transformação social, uma transformação estruturante. Então, por isso eu trouxe o Prosas, tá? Por último, para vocês. E é isso, galera, fechar aqui. Como eu disse a vocês, né? Eu sou Lucas de Faria, me chamo Lucas de Faria. Eu faço mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação. É um programa do Ministério da Ciência e Tecnologia. E eu espero que vocês tenham gostado muito da minha exposição, da minha aula sobre o tema. Quem quiser me encontrar, acha no @difarialuca, esse é o meu Insta, né? Você acha o @MudaMundoTV, @LabSound_. Você encontra todos esses projetos, toda essa turma, @falanalata.oficial também, é outro também protótipo, outra plataforma que a gente criou. Então, encontra a gente lá no Instagram, acesse o site da gente, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Acessa, por favor, o nosso site. Se você está assistindo essa minha palestra agora, acessa o nosso site lá, em www.mudamundo.tv.br. Vou dizer de novo, www.mudamundo.tv.br. Vai lá em contato e deixa uma mensagem para mim. Pronto, galera. Quando você chegar aqui em contato, deixa uma mensagem para mim, fala o que você achou dessa minha exposição, dessa minha palestra. Me encontra no Instagram, vem seguir, vamos trocar essa ideia. Espero que você tenha gostado e até a próxima.